E para você que é porta-voz de uma empresa, de uma entidade, de uma instituição pública ou privada, hoje vai saber detalhes especiais sobre as novidades que existem na área de comunicação, voltada para esse público em especial. Um bate-papo com a Áurea Regina Sá, que vai falar, além de Media Training, sobre coaching de comunicação. Novidades, veja. Ok, olha só quem a gente encontrou aqui, a Áurea Regina, que é coach em comunicação e também Media Trainer. E eu quero saber dela como funciona nos dias de hoje, principalmente em virtude das redes sociais, em uma maior exposição do que as pessoas querem ou são, ou que às vezes até foge um pouco desse controle, né, Áurea? Eu queria saber hoje, em dias atuais, o porta-voz, como treiná-los e o que de fato é o porta-voz. Quem pode ser nominado dessa forma? Iva, primeiro agradeço por essa oportunidade. Bem-vinda, é um prazer novamente te ao encontrar Piauí. aqui em Teresina. Adorei conhecer essa capital, que pela quarta vez eu venho. O porta-voz é sempre um representante de uma marca. Pode ser a marca dele mesmo, no caso de um artista, atleta ou político, eles se representam. Ou então o representante de uma instituição pública ou privada. Nesse caso, o sobrenome dele é sempre aquela marca. Então não dá para pensar que eu posso dizer o que eu penso, vestir o que eu quero, sem dar satisfação para ninguém. Porque sempre as pessoas o associarão àquela marca. Então é a fulana que trabalha na escola tal, ou é o fulano que é executivo da empresa tal. E aquele grupo que o conhece vai sempre associá-lo à marca. É a mesma coisa de um motorista que dirige um carro com o logo da empresa na porta. Ele deve se comportar adequadamente no trânsito, porque se sair xingando, fazendo cruzamentos incorretos... Ele está levando e carregando para todo lugar a marca, não é? Exatamente, não é ele de onde por si trabalha. só. Então a gente sempre tem que ter essa consciência de que representamos alguém. E se não for outra pessoa, que seja nós mesmos. E que marca mais importante do que a nossa? A nossa maior identidade, o objetivo do Media Trainer nome. era justamente treinar esse porta-voz para as necessidades de mídia. Isso, principalmente para a relação com a imprensa. Por isso o Media Training, que é um treinamento para mídia, ele aprende a se comunicar melhor, em primeiro lugar a se perceber enquanto comunicador. Eu faço esse exercício com eles. Como é você comunicador? Porque não adianta fazer um treinamento sofisticado como esse para aprender a lidar com a imprensa e de repente subir no elevador e ignorar o assessorista. Então esse não é um comunicador genuíno. A gente precisa aprender a focar o outro, a entender que o outro existe para poder se comunicar melhor. E assim tudo isso também passa pelo trabalho de imagem, não é, Áurea? Muito. A reputação está em volta de todo esse assunto. A pessoa ter a consciência de que a imagem é valiosa é muito importante. Aí sim ela entende o benefício de se aprimorar enquanto comunicador. Porque a comunicação é algo que a gente faz todo dia, desde que nascemos, e muitas vezes as pessoas não param para refletir sobre como está sendo o desempenho delas enquanto comunicadoras. Tem novidades nessa questão do treinamento para o porta-voz diante das redes sociais, dessa exposição constante de tudo e de todos? O meu treinamento está sempre sendo renovado, até porque ele é customizado, então dependendo da instituição eu adequo exemplos, situações para atender melhor o público e claro, as redes sociais, essa orientação está incluída, porque é importante que o porta-voz entenda como continuar representando bem aquela instituição também nas horas de lazer, por exemplo. Quer dizer, não é porque eu estou no final de semana, meu dia de folga na empresa, que eu posso colocar no Facebook a informação que eu quiser ou estar vestida da maneira como eu desejar, porque eu continuo sendo representante daquela marca. É importante fazer essa adequação. A gente sabe que os profissionais de RH contratam e demitem também considerando o conteúdo das redes sociais. E acessam mesmo, né? Inclusive na hora da contratação. Eles fazem esse perfil é mesmo. importante, checagem e tudo, né? Se a pessoa tiver com uma postura inadequada, ela já vai passar uma impressão de pouca credibilidade. E ou seja, para as redes sociais e para a vida. Não existe essa questão de público e privado. Exatamente. Tudo é público. Tudo é público. Não tem mais aquela história Publicou, sorria, então é do mundo, né? Sorria que você está sendo filmado. Nós somos filmados o tempo inteiro em todos os lugares onde vamos. Não precisa ter uma câmera exatamente. Não precisa ter uma câmera focalizada para nós. Mas as pessoas nos escaneiam o tempo inteiro fazendo um julgamento de como você é a partir do modo como você se comporta, fala, o que você pensa. Crise de imagem. Impossível fugir dessa temática nos dias de hoje, em virtude de tantos escândalos na política nacional. É possível diminuir esse resultado, essas consequências da crise? É possível fazer uma prevenção disso desde que a pessoa tenha consciência de que ela tem que cuidar da imagem. E a gente cuida da nossa imagem desde que nascemos.
é um caminho, é uma construção. Então, dependendo da sua postura na escolinha, depois na faculdade, e assim vai, até que você se torne um profissional e o mercado começa a te olhar de uma outra maneira. Se a sua reputação vem sendo construída positivamente, você mantém isso, porque não basta chegar lá com uma marca boa, mas manter essa reputação para sempre. Esse é um outro esforço muito importante. Não basta só ter essa noção, essa consciência. É importante praticar realmente as ações que são valiosas para que essa reputação não seja arranhada. E se acontecer um arranhão, um deslize... Saber como lidar com isso. Saber como lidar com isso e também, já que você construiu ao longo do tempo uma reputação positiva, as pessoas terão uma outra ideia de você caso aconteça um deslize. Diferente de quem não liga para a imagem e sempre comete deslizes, de repente uma crise mais grave pode afundar a pessoa. Porque as pessoas não vão ter um olhar diferente para ela, mais paciente, mais compreensivo. Vão falar, também podia ser, né? Assumir às vezes é melhor, Áurea, nessa questão? Transparência é sempre importante, em qualquer relação, né? E corrigir isso, né? Se mostrar disponível para essa correção, porque todos nós estamos nos desenvolvendo sempre. Esse autoconhecimento é importante para exercitar, inclusive, as virtudes, que é um tópico que faz parte dos meus treinamentos. Se a gente exercita as virtudes, por exemplo, da paciência com o outro enquanto nos comunicamos, da humildade, porque eu sou mais do que o outro, nós somos iguais, né? É uma alma falando para outra alma. Tudo Ou isso seja, Áurea, o treinamento de mídia não ensina a maquiar nem a mentir, né? Não. É mais para assumir uma postura verdadeira com o público, né? O conteúdo é sempre da pessoa. Eu não posso dizer para ela o que ela deve falar se a área de especialidade é dela. Mas eu ajudo a transformar em alguns aspectos para que o discurso seja mais objetivo, mais direto, que seja mais compreensível, que haja um positivismo no discurso. Muita gente tem a tendência a reclamar ou a contar algum aspecto negativo que às vezes, você sabe disso, Ri, você trabalha em TV, as pessoas não conhecem o script. De repente, se você pensava em fazer a pergunta X e ela desapareceu da sua mente e vem uma outra, quem sabia que você estava querendo fazer a outra? Não. Treinamento é comum, né? No caso, para políticos, né? A gente vê, por exemplo, verdadeiras transformações ao decorrer de um discurso ou de uma campanha. Sim. Isso faz parte da estratégia do treinamento de mídia? É um desenvolvimento de comunicação. A pessoa se mostra diferente, transformada, porque ela está impactando mais na comunicação. É diferente de uma pessoa que, por exemplo, não se expressa corporalmente ou não usa o não verbal, as manifestações do rosto, gestos, e tem um monotom, um tom de voz igual o tempo inteiro. Você não vê nenhum brilho naquilo. Aquilo não te atrai, não seduz. E o comunicador tem que ser sempre surpreendente. Ele tem que cativar, tem que buscar isso. Não de uma forma teatral, original, mas se descobrir esse comunicador para que possa impactar no outro positivamente. A diferença entre o coaching de comunicação e o Media Training, eu queria que você falasse sobre essa prática atualmente. O Media Training é um programa que eu aplico normalmente em instituições públicas e privadas para grupos, porque sempre as instituições têm mais de um porta-voz. É muito difícil ter, por exemplo, só o prefeito como porta-voz, os secretários também são, ou só o presidente da empresa privada. Os diretores também são. Não dá para concentrar essa atividade em uma pessoa só. Ela pode tirar férias, pode viajar a trabalho. Se acontecer uma crise, tem que ter alguém para responder. Então, em grupo e normalmente de 8 a 16 horas, porque as empresas não são muito... Elas não aceitam muito ter as pessoas distantes da mesa de trabalho durante muito tempo. O coaching é um processo que acelera resultados e que eu aplico periodicamente. Vai de 5 a 10 sessões. Tem mais a ver com metas, com objetivos, isso, é isso? A gente define a meta ligada à comunicação, porque eu aplico o coaching para desenvolver a comunicação, e a pessoa vai me dizer, olha, eu sou muito tímido, por exemplo, e sei que perco oportunidades na empresa porque não me exponho. Eu tenho receio da visibilidade, fico um pouco receoso com o julgamento que vão fazer de mim enquanto eu estou lá na frente fazendo uma apresentação. Então a gente trabalha isso a partir de técnicas, ferramentas do coaching, para que a pessoa se sinta valorizada, entenda os pontos positivos que ela já desenvolve e possa enxergar também o que ela tem que aprimorar. E o caminho é muito rápido, o coaching é muito transformador, é muito rápido. Falando em transformação, você sempre inovando, né, Áurea? A novidade agora é prosperidade, como isso pode ser inserido no contexto do coach, do media training, da própria transformação? O estudo da prosperidade, Riva, me fez entender que a comunicação é um grande ingrediente disso. Para ser próspero, é importante que a gente saiba comunicar, primeiro para nós mesmos, o que nós queremos.
Definido isso, definida essa meta, a gente pode comunicar isso para as pessoas, para o universo, para conseguir atingir as metas. E a prosperidade a que me refiro não é só a prosperidade financeira, não, mas em todas as áreas da vida. Porque não dá para a gente ser muito próspero só em uma área e as outras vão ficar capengas, meio defasadas. Não, precisa existir uma uniformidade disso. Por isso que o treinamento Prosperidade é possível, basta querer. O convite é, você quer, né? Você gostaria de ser próspero? Por que não? É importante entender que a gente merece isso. Todos nós merecemos ser prósperos. Isso não é para alguns que nasceram abençoados. Todos nós nascemos abençoados e podemos ter isso. O treinamento ajuda a potencializar isso e ajudar a pessoa. Como é que é dado esse treinamento? Em grupo aberto para pessoas que têm interesse nesse objetivo de prosperar em várias áreas da vida. É um treinamento muito dinâmico, com várias ferramentas, várias dinâmicas interessantes para dar essa virada de chave, para que a pessoa entenda realmente o que ela pode fazer, que ela ainda não fez, e que se ela passar a fazer, vai provocar uma transformação na vida dela. Ok, bem-vinda ao Piauí mais uma vez, viu? Adorei. Aproveitou a cidade para conhecer um pouco mais ainda esses dias? Ainda não, eu trabalhei o dia todo num treinamento. Só trabalho mesmo, né? Amanhã tem mais um pouco, mas eu ainda vou aproveitar para comer um peixe delicioso daqui a pouco. Ok. E relembrar o prato Maria Isabel, que eu tanto gostei quando eu estive aqui. Obrigado, Áurea, bem-vinda, viu? Obrigado pelas dicas. Obrigada.